Estamos com um novo formato para o programa Saúde Ativa em virtude do surto da Covid-19. Estamos mantendo todos os cuidados necessários e trabalhando de casa. Você já parou para pensar nos pequenos deslocamentos que sempre fez no dia a dia, como ir até o ponto de ônibus, andar em direção ao trabalho, caminhar no almoço, voltar para casa? Com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento social, essa rotina mudou para uma porção de gente. Isso pode culminar em uma queda brusca no tempo e movimento, capaz de gerar prejuízos para a circulação sanguínea. Para falar sobre esse e outros cuidados, hoje o programa Saúde Ativa conversa com a angiologista e cirurgiã vascular, doutora Juliana Chagas, que tem trabalhado na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Eu que agradeço, Dayana, o convite. Vamos bater esse papinho e esclarecer o máximo que a gente puder à população de uma forma bem simples, para que qualquer pessoa consiga entender, tá? Sim, doutora. Ok. Doutora, a Covid-19, ela pode ocasionar doenças vasculares? Pode. A princípio, achava-se que era um vírus somente infeccioso, depois percebeu que era um vírus, na verdade, que também podia ser hematológico. Até hoje a gente não sabe em que linha de frente exatamente ele atua. O que a gente sabe é que ele é um vírus altamente inflamatório e que ele é capaz de causar qualquer parte do sistema do corpo, ainda mais em pacientes inflamados. Então, ele pode sim proporcionar trombose e problemas circulatórios, tanto arteriais como venosos, porque uma das características desse vírus é destruir a hemácia para se aproveitar de pedacinhos dela para poder infectar a célula com mais facilidade. Entendi, doutora. A Covid-19, ela deixou de ser encarada como uma doença respiratória para ser tratada como imunológica sistêmica. Doutora, ao combater o novo coronavírus, o organismo humano pode desenvolver complicações pulmonares e trombóticas? Pode. É aquilo que eu te disse. Quando ele tem a capacidade de entrar em qualquer célula, ele pega principalmente a porfirina, que é um pedacinho da célula. Quase todas as células do corpo humano têm receptor para porfirina. Então, você pode ter as consequências trombóticas e as consequências pulmonares. A consequência pulmonar, na verdade, ela é uma bola de neve, que vai se retroalimentando. Destrói sangue, chega pouco sangue, e aí como se o pulmão começasse a infartar. E aí, por chegar pouco sangue, também chega pouco oxigênio. E aí ele começa a sofrer hipóxia. E vira um ciclo vicioso, menos sangue, o tecido pulmonar morre, menos sangue, ele falta oxigênio, também causa morte. Então, é comum você ver no sistema pulmonar, mas pode acometer qualquer órgão. Eu já ouvi relatos de pacientes que infartaram e quando a gente botou, a gente não, os colegas colocaram na hemodinâmica, o paciente não tinha nada no coração, era simplesmente uma inflamação viral pelo coronavírus que fez com que ele infartasse. Entendi, doutora. Doutora, novos sintomas, também complicações ligados ao novo coronavírus, ele tem surgido com regularidade, né? Como a senhora mesmo disse. Recentemente, os médicos também passaram a notar que o risco para a formação dos coágulos e trombose ele tem sido cada vez mais frequente. O vírus tem, então, influência no aumento da coagulação? Tem. Ele é um vírus tão complexo que ele tem capacidade de mexer em toda a tríade da circulação. Ele mexe na lesão da pelezinha do endotélio de dentro do vaso, ele mexe na viscosidade do sangue e, como consequência, os pacientes normalmente estão internados ou em UTI em estado grave, são pacientes que ficam com o sangue parado, com a restrição de circulação restrita. Então, ou seja, ele mexe com toda a tríade, é como se fosse 3 bolinhas e a trombose no meio. Então, ele é realmente um vírus que tem o poder de causar trombose, sim. E os pacientes que já têm trombose, eles devem ter cuidados redobrados para evitar a contaminação pela Covid-19? Eu acho que a precaução, ela tem que partir dos sadios e dos não trombóticos. Porque hoje em dia a gente tem um quadro muito grande
de muitos pacientes que são assintomáticos, não tem tosse, somente 15% dos pacientes apresentam febre. Às vezes é um mal-estar que você dorme hoje, você fala, não, foi porque eu trabalhei demais, foi minha rinite que atacou. Então você passa como assintomático e, na verdade, você está contaminado com coronavírus. Os testes cada vez mais estão demorando a sair o resultado pela alta demanda que a gente está tendo agora. Então, não é mais um teste que você faz hoje, com 3 dias está pronto, estão demorando 10 a 12 dias, porque o LACEN está com a capacidade máxima, porque os exames são feitos fora. E o paciente que tem trombose, que já teve trombose, ele tem que ter o cuidado redobrado, porque ele é fator de risco para ter trombose, simplesmente porque ele já teve um episódio de trombose. Claro, não quer dizer que ele está isento de ter um coronavírus. E eu quero desmistificar aqui uma coisa bem interessante. Não se pega coronavírus só porque vai para o hospital. Tem muita gente guardando doença circulatória, pé diabético, infarto, derrame, AVC, outras causas que matam, porque estão com medo de ir para o hospital pegar o coronavírus. Quando você pode pegar o coronavírus por um delivery, uma mesa que alguém passou a mão e você passou por cima, simplesmente porque você coçou o nariz, ou coçou o olho, ou esqueceu de lavar a mão e roeu a unha. Isso são fontes de contaminação do coronavírus. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que assim, todo mundo tem um amigo conhecido, um médico conhecido. Então, liga para tirar dúvida, mas não deixa de ir para o hospital com medo de pegar o coronavírus, porque você pode pegar em qualquer lugar, de qualquer pessoa, e você às vezes não sabe nem de quem você pegou. Sim, então tem que ter esse cuidado, né, doutora? Se tiver sintomas de outras doenças e precisa buscar um hospital mesmo que haja esse risco, porque o risco ele pode ocorrer em qualquer lugar. Exatamente. Inclusive, a telemedicina ela veio para ficar, mas, por exemplo, para a gente que é vascular, a gente precisa pegar, sentir o paciente, não é simplesmente olhar para o paciente. O máximo que a gente pode fazer é dizer assim, vá para um serviço de urgência. Vamos deixar bem claro, serviços de urgência, tanto público quanto particulares, são abertos 24 horas e tem as diversas especialidades. No hospital particular que eu trabalho, e os outros também já estão desenvolvendo, eles têm unidades separadas para qualquer paciente com síndrome gripal. Então, hoje em dia, como o coronavírus ele não tem cara, não tem rosto, ele não tem forma, qualquer paciente com síndrome gripal, ele é considerado suspeito de coronavírus. Então, ele entra num setor especial que não tem contato com a parte interna do hospital, para a gente tentar preservar o hospital, pelo menos o serviço de urgência, a parte mais limpa possível. Se precisar internar, existem andares e UTIs separados só para pacientes específicos coronavírus, e só aqueles médicos trabalham naquela região para não estar circulando e fazendo o sistema de leve e trás. Entendi, doutora. Por conta voltando para o assunto da trombose, por conta do risco do desenvolvimento da trombose, o uso de coagulantes, ele tem sido adotado para tratamento da COVID em determinados casos? Sim, nos casos mais graves, em que o paciente não pode andar, e em alguns casos não tão graves, mas que você libera o paciente para casa, a gente tem usado os anticoagulantes, sim, os injetáveis, numa dose profilática, na dose que a gente usaria, por exemplo, num paciente de 80 anos que fizesse uma cirurgia de quadril, ou cirurgia de joelho. São as menores doses possíveis, porque o próprio anticoagulante, ele tem ação anti-inflamatória. Então, ele acaba que, junto com outras medicações, elas atuam em sinergia. Eu digo que, com a vinda do coronavírus e da trombose, a gente aprendeu que Chico não é igual a Francisco e que Juliana 1 não é igual a Juliana 2. Cada um tem uma forma de tratar e cada uma responde a uma forma de tratamento. Não existe mais a receita de bolo. É isso que eu quero deixar bem claro.
Entendi. Doutora, e no caso das pessoas que já têm trombose, então não há necessidade, e já fazem tratamento, né, quanto à doença vascular, então não há necessidade de ser interrompido esse tratamento caso ela seja contaminada pela Covid. Não. Se ela já tiver o tratamento em doses terapêuticas para tratar e cursar com coronavírus, essas doses serão mantidas. Mas, por exemplo, um paciente que não tem trombose, mas ele tem fator de risco para ter trombose, por exemplo, um paciente que tem câncer, um paciente que está acidentado, um paciente que está acamado, esse paciente vai fazer uso da dose preventiva e a gente pode estender de 7 a 14 dias em casa essa dose e não mais do que isso. Fora disso, doses maiores ou doses mais alargadas, como eu já vi, de 45 dias, não tem fundamento e só aumenta o risco de sangramento. Então, qualquer paciente que não tenha coronavírus, mas que ele tenha fator de risco pré-trombose ou pós-trombose, está indicado você fazer o tratamento com a dose de prevenção. A dose de terapia, para quem já tem, a gente não vai mexer, não vai baixar a dose, porque a gente vai subtratar o paciente. E doutora, os diabéticos, eles também estão entre os grupos de risco mais vulneráveis, né, ao coronavírus. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu diria para você, Dayana, que mais do que os diabéticos são os obesos, tá? O que a gente tem visto mais de mortalidade, principalmente nos pacientes jovens, é a obesidade ou o sobrepeso. Da relação da obesidade com o sobrepeso e com a obesidade e com o diabetes, todo obeso ele é um paciente potencialmente diabético, porque ele já começa a fazer resistência à insulina. Então, o pâncreas dele precisa liberar mais insulina para manter a insulina dentro da célula. Então, ele por si só já é um paciente inflamado. Ele já tem uma resposta imunológica tardia e quando essa resposta acontece, ela já é exagerada. Ele perdeu o tempo certo entre estar com uma doença e ter a resposta. Quando junta com o coronavírus, é a festa do ano, porque você tem o que a gente chama de explosão, tempestade de citocinas, de substâncias inflamatórias. Então, é como se a gente juntasse a fome com a vontade de comer. É o paciente inflamado com uma coisa que é potencialmente inflamável, e aí o paciente realmente ele fica mais grave. Mas eu sempre digo que antes de todo diabético, sempre teve um obeso antes. A não ser, que eu acho que vai ser a sua próxima pergunta, a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, tá? A gente só diferencia isso para questões de tratamento. Por exemplo, o diabético tipo 1, ele é aquele que descobre na infância e na adolescência. Esse é o paciente que é melhor tratado, porque desde criança ele convive com a doença dele. Hoje em dia a gente tem as bombinhas de insulina que você coloca como se fosse um broche no braço e você com o celular você consegue ler quanto é que está a sua glicemia. Então esses pacientes são mais bem controlados do que os pacientes que descobrem já na idade adulta. A gente traduz uma média de que um paciente, quando descobre o diabetes, ele tem no mínimo 5 anos de estado de pré-diabético, de inflamação, que ele não sabia. Então, esses pacientes são os que precisam de mais cuidado. Eu digo que a trombose, o coronavírus, tudo é uma equipe multidisciplinar. A gente tem que ter o vascular para ajudar na trombose, a gente tem que ter um especialista em ventilação mecânica, tem que ter um especialista em endocrinologia para poder ajustar esse diabetes e controlar a obesidade. Se possível, a ajuda de um nutricionista, atividade física, aquilo que você falou no começo. A gente está limitado? Tá. Mas assim, sobe e desce a escada do apartamento. Se você sair de casa 6, 5 e meia da manhã, não tem ninguém na rua, dá uma voltinha, chegou a primeira pessoa, vai para casa. Então, existem outras formas de você não ficar parado. Hoje, na sua internet, você tem aula de zumba,
aula de musculação, aula de crossfit, aula do que você quiser, para você não ficar parado em casa. Então, você mantém um corpo saudável e principalmente a mente sadia, para evitar o ócio, o tédio e principalmente a depressão, que é o que a gente vê muito acontecendo nisso. Principalmente nos pacientes idosos, porque eles estão reclusos em casa. Isso mesmo, doutora. E as pessoas com diabetes, elas têm imunidade baixa? A pouco ou a ausência da insulina, ela pode afetar a imunidade, doutora? Ela afeta a resposta do paciente. A resposta dela é mais tardia do que o normal. Por isso que é mais comum você ver um paciente diabético, um simples corte bobo, inflamar mais fácil. Porque o sistema de defesa dele é mais lento e quando chega, ele é mais acentuado. Então, muitas vezes a gente vê aquele paciente diabético com ferimento infectado por conta disso. Não é que ele tem uma imunidade mais baixa, ele tem uma defesa mais lenta e quando chega ela é mais rápida. O que acontece é isso. Ela é mais exacerbada, na verdade. É verdade que, por conta do sistema imunológico comprometido, diabéticos não conseguem dar os sinais de alarmes claros da doença, né, da Covid, e quais os sintomas mais intensos apresentados por diabéticos quando estão contaminados com a Covid-19. Dayana, essa questão de sintoma virou uma salada de frutas, porque até então todo mundo acreditava que o sintoma mais importante era a febre. E com as estatísticas da China, da Europa, dos Estados Unidos, a gente começou a ver que só 15% das pessoas abriam um quadro com febre. Às vezes era aquela letargia, aquela vontade de não sair da cama, às vezes uma dor de cabeça fora do comum, um pigarro na garganta que não passava, até que começou o paciente a descobrir casos com quadro de diarreia, como se fosse uma virose, porque nada mais é do que uma virose. E aí a gente começou a suspeitar de todo mundo. Então, não basta ter febre. Se você chegar no consultório e disser assim, olha, ontem eu estava com dor de cabeça, hoje eu tive coriza e eu não paro de tossir. Você vai para a categoria do suspeito de Covid e você é testado. A gente não espera mais febre. Então, o paciente diabético ou não, ele entra nesse rol. Se você tiver os sintomas estabelecidos da salada de fruta que virou o Covid, o paciente diabético ele é tratado como qualquer outro. O que a gente vai tentar fazer é controlar o diabetes dele. Entendi. O profissional de saúde que tem diabetes, ele pode requerer licença por conta do coronavírus, doutora? Veja bem, poder ele pode. Se ele vai conseguir, eu não sei. Hoje em dia, a gente está liberando os pacientes acima de 60 anos, porque são um fator de risco isolado pela própria idade. Numa situação de pandemia em que a gente se encontra, eu acho que se você tiver um diabetes controlado, eu não vejo por que você pedir licença ou afastamento, porque você pode comprar os seus equipamentos de proteção individual e os hospitais particulares fornecem todo o equipamento que você precisa. Então, o que a gente precisa agora é de pessoas que entendam de doença e que entendam de gente, que entendam de ser humano, porque o que está acontecendo é o seguinte: 10 saem doentes, 10 voltam a trabalhar. 10 saem doentes, 10 voltam a trabalhar. Então, poder ele pode, todo mundo pode. Se é ético ou se é moral, aí vai da cabeça de cada um. Eu tenho um filho de 4 anos, decidi isolar meu filho na casa dos meus pais, porque eu fiz um juramento de não ceder nem em meio a pandemias, quando você mais precisa de alguém para te dar suporte e te ensinar a fazer o certo e principalmente a evitar que se faça o errado. Porque eu acho que mais importante do que não saber fazer o certo, você pode pedir ajuda, mas fazer o errado você pode matar alguém. Então, eu tô há 30 dias vendo meu filho uma vez por semana, e porque foi um juramento que eu fiz, independente dele, primeiro não lesar. Então, eu não vi outra saída, me foi questionado, mas mesmo que você morra,
Eu disse, é uma missão que eu tenho, foi um juramento que eu fiz e eu tenho que cumprir na saúde e na doença. Então, eu não posso abandonar os pacientes agora, quando eles mais precisam. Doutora, para finalizar, a senhora falou do diabetes controlado, né? Essas pessoas que têm o diabetes controlado, eles têm menos risco de complicações relacionadas Tem sim. ao coronavírus? Tem menos risco de complicação circulatória, tem menos risco de fazer erisipela, tem menos risco de contaminar, tem menos risco de desenvolver trombose. São pacientes controlados. Nem sempre é fácil, porque os pacientes sempre dão um jeitinho de dar uma burlada. Mas eu acho que tudo com bom senso e ponderação, você consegue. Não adianta você chegar para um paciente e dizer assim, ó, a partir de hoje, você não vai tomar sua cerveja, não vai comer sua picanha, não vai comer seu doce e só vai tomar adoçante. Ele vai chamar você de louca, vai sair do seu consultório e não vai. Então, é um trabalho de formiguinha. Ele tem que entender a importância da doença dele e que quem cuida dele é ele, a gente ajuda. Não adianta a gente entupir o paciente de remédio se ele toma uma lata de leite condensado. Então, cada um tem que fazer o seu papel para que todos façam a sua parte. Esse é o mais importante recado que eu posso deixar. Doutora, agradecemos a sua participação aqui no programa Saúde Ativa e também agradecemos, né, pelo empenho, pelo trabalho aí no dia a dia, na linha de frente, para que tudo isso passe e que a maioria das pessoas possam restabelecer a normalidade e estarem, né, bem de saúde. Então, agradecemos a sua participação também. Eu que agradeço o convite. Se serve de boa notícia, a China já está reabrindo, a Nova Zelândia já está reabrindo, a Holanda já está reabrindo, aos poucos estão reabrindo. Então, quem veio antes, reabre antes. Quem respeitou a quarentena, vai reabrir antes. Então, eu sei que a gente está cansado de ficar 60 dias em casa, não é fácil, ainda mais para quem depende de home office exclusivo. Eu ainda saio para ir para o hospital, mas o vírus, ele depende do ser humano para se manter vivo. Então, quanto menos contato com o ser humano a gente tiver, mais ele vai morrer, porque ele não vai ter onde se hospedar. Então, é o que eu digo, é a fase que a gente está vivendo do inverno. Nem todo inverno é triste. É a fase que a gente tem de se olhar para dentro, fazer como os girassóis fazem, se viram uns aos outros e redefinir, voltar uma melhor pessoa. Não sei quando. Uma coisa que eu te garanto é que a ciência tem mais pergunta do que resposta, mas um dia vai voltar a ser primavera e um dia nós todos voltar a plantar e no verão nós todos vamos colher e vai chegar um outro outono que eu não sei quando é e outra primavera, porque a gente tem que aprender com a natureza, que ela é sábia. Então agora é a hora da gente se conhecer como ser humano, aproveitar a família, aquele tempo que a gente não tinha, parar para meditar, parar para respirar, parar de correr contra o relógio, viver o presente, porque quando a gente vive preocupada com o relógio, das duas uma, ou já passou, ou a gente está angustiada por um futuro que a gente nem sabe o que vai acontecer. Então, uma das coisas que eu fiz, que eu aboli da minha vida, foi o uso do relógio. Porque eu sempre estava atrasada, e por mais que eu corresse, eu nunca chegava a tempo. Então, eu parei de correr atrás do tempo. Eu passei a viver o meu tempo agora. E quando não acaba, é porque não chegou no fim. Tem muita história para rolar. E todo ciclo só se encerra quando chega na hora dele se encerrar. Pode demorar 2, 3, 4, 10 anos. Mas ele só se encerra quando chega na hora de acabar. Ai, muito obrigada, doutora. Vamos agora ao nosso momento de combate à Covid-19. Se puder, ande sempre com unhas aparadas e limpas, além de punhos de antebraços livres para a higienização. E chegamos ao final de mais um programa Saúde Ativa. Você pode saber mais sobre a Câmara Municipal de Aracaju através do nosso portal. O endereço é www.aracaju.se.leg.br.
Nos acompanhe também através das redes sociais no Instagram TV Câmara Aracaju. E neste tempo de pandemia, o isolamento social é essencial. Se puder, fique em casa. E se for sair, lembre de usar máscara e higienizar as mãos com álcool em gel.